Pessoal, nem todo dia tudo dá certo, né? Vamos falar um pouco desse jogo Fluminense Fortaleza. Primeiramente, não é hora de cornetar, né? Não vamos cornetar. Teve a questão da escalação inicial, o time sem 7 titulares, mas não é por isso assim que a gente vai detonar, né? Eu acho que é um momento que está precisando disso, de poupar um pouco o time, porque terça-feira tem Libertadores e tudo, mas tem alguns pontos que a gente tem que esclarecer. Primeiro, Pirani sem condições, né? Sem condições. Ele, assim, é menos um em campo. Não vou aqui detonar ninguém, não é isso, mas é menos um em campo, né? Ele tá sobrevivendo daquele gol do Fla-Flu, sabe? E assim, cadê o Giovani? Já que vai rodar o elenco, cadê o Giovani? As pessoas podem discordar de mim, podem achar que eu não estou com razão, e eu nem quero ter razão, mas eu tenho, assim, a minha visão. Em termos de jogo, de produtividade, o Giovani, quando entrou em campo, para mim, ele é mais útil, ele rende mais do que o Pirani. Esse é o primeiro ponto. É assim, Pirani não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele pode vir daqui a pouco a ser um grande jogador, ser mais útil, mas para mim, como eu falei antes, ele está sobrevivendo às custas daquele gol do Fla-Flu, porque eu não vejo ele produzir nada. Sempre que ele entra, para mim é como se tivesse menos um. Vamos falar de outros jogadores. O Alexander hoje não esteve bem. O Nino tem que parar. Assim, para mim é um dos melhores jogadores do time atualmente, o Nino, tá? Gente, eu não tô aqui detonando o Nino, pelo amor de Deus, ele é indispensável para esse time. Mas ele tá com um grave defeito de naquelas disputas de bola que vem quicando, que vem no alto, ele já vem para poder cair, entendeu? Já aconteceu isso lá no jogo da Libertadores contra o The Strong, e ali realmente foi falta, mas hoje não foi. Assim, eu acho que às vezes ele espera muito a questão da falta, e para mim ele também não esteve bem. O Guga, eu cheguei nos vídeos anteriores a dizer que ele era realmente, ainda, não vou mudar minha opinião. Ele é uma boa opção para as laterais, assim, não como titular, mas por opção. Também não esteve bem. O próprio André não esteve bem, né? Para mim, isso pode ser também desgaste, gente, né? Isso pode ser desgaste. O cara vem jogando todos os jogos e, né, chega uma hora que o cara tá meio, eu não vou dizer cansado, mas ele já não consegue acompanhar aquele ritmo que está tendo o tempo todo. E o Lima também não apareceu no jogo. O Lelê não apareceu no jogo, apesar de eu gostar muito dele. Gosto do Lima também, viu? Mas o Lelê também não apareceu no jogo. E aí no primeiro tempo foi aquela tragédia, no segundo tempo houveram as mudanças. Mas antes de falar do segundo tempo, vamos falar de arbitragem. Não houve roubo, tá? Não vou falar que houve roubo, mas é impressionante a questão de como o Klaus, para marcar a falta para o Fluminense, só se o adversário entrar rasgando, né? Porque senão ele não dá falta.
Mas contra ele dá todas. Encostou nos caras, caiu, é falta. É só essa observação que eu queria falar sobre a arbitragem. Ele sabe como amarrar o Fluminense, não é de hoje, mas tudo bem. Não estou dizendo aqui que ele roubou, que ele foi fundamental, que ele não foi. Mas a gente conhece o juizinho quando, né, quando quer inverter falta, quando quer direcionar o jogo para aquilo que ele quer, entendeu? Enfim, é só esse detalhe aí. Não houve nada assim de escandaloso, mas essas questões das faltas me incomodam muito. Falta pro Fluminense ele só dá se houver assim, o cara entrar rachando o outro. Fora isso, ele não dá falta pro Fluminense. E ao contrário, ele dá todos. Encostou, o cara caiu, ele dá falta. Enfim, só esse detalhe. O Fábio, né? Vamos falar do Fábio. Caramba, velho. Sabe? Ah, tomamos 4 gols. Mas o Fábio fechou o gol, gente. Se não fosse o Fábio, o negócio teria sido muito pior. Para mim, foi o nome do jogo, o Fábio. E no segundo tempo, quando o Diniz resolveu botar os titulares, já 2-0, aí tendo que correr atrás, saiu o time, né? Quando a gente sabe que o Fluminense é um time ofensivo, ele vai para cima mesmo, mas perdendo de 2-0, o time sai muito, né? Sai muito. E saindo muito, vai dar espaço para o contra-ataque. Entendeu? Isso daí não tem como. Não tem como estar criticando isso. Mas enfim, uma hora de acontecer a derrota, né? A gente sabe como é que é o esporte. Ninguém ganha todas as partidas, ninguém ganha todos os jogos, ninguém faz exibição de gala, assim, né? Em todos os confrontos, mas hoje não vou dizer, ninguém quer perder, né? Até porque tá a disputa ali e o objetivo era manter a liderança. Mas hoje, assim, era um jogo que, entre aspas, se poderia perder, né? Porque o Campeonato Brasileiro é longo, são 38 rodadas, aí tem muito tempo para recuperar uma derrota, e a gente tem que falar também que foi uma derrota fora de casa, né? Isso daí não justifica, porque o Fluminense é um time que joga bem dentro de casa, joga bem fora de casa, sempre procura vitória, mas infelizmente hoje não deu. Fazer o quê? E o John Kennedy, quero falar do John Kennedy. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, quando estava aquela história de querendo emprestar John Kennedy, querendo desvalorizar por causa dos problemas pessoais dele, entendeu? E a gente sabe, né? A gente sabe. Problemas pessoais todo mundo tem, entendeu? E é um garoto, deve ter se empolgado com algumas coisas, não levado tão a sério, mas jamais o Fluminense pode pensar na hipótese de dispensar John Kennedy, né? Para mim hoje ele jogou muito bem, correu, disputou e fez um golaço, mostrou habilidade para fazer o gol. E não estou dizendo que ele tem que ser titular, mas em termos de elenco ele tem que estar ali. O Lelê também, gosto muito dele, eu acho ele um baita atacante, muito bom mesmo, mas hoje não esteve bem, assim. Ele não estava bem situado no campo, ele não sabia direito qual a função que teria que fazer. E eu não estou dizendo com isso que não foi por falta de orientação do Diniz, mas às vezes são questões do próprio jogo, né? Ele não estava assim bem localizado no jogo e acabou não rendendo. E quando botou os titulares do segundo tempo, o time melhorou e passou a jogar mais. Aí o Diniz teve que abrir mão de zagueiro, de lateral, e é aquele negócio, né? O tudo ou nada. E o tudo ou nada, infelizmente, acabou dando nada, perdemos o jogo, mas, como eu disse lá no início do vídeo, não é hora de cornetar, né? Até porque a gente está tendo
A gente está tendo muito orgulho desse time, a gente está sendo muito feliz com esse time. Já nos deram um título esse ano, jogando bem contra um rival, né, que a gente sabe que é o principal. Reverteu uma situação que estava muito desfavorável, né? Ou seja, é um time que tem qualidade para chegar em tudo. E não é por causa de uma derrota que a gente vai agora achar que está tudo ruim, que nada tá bom. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Agora a gente tem que firmar a cabeça, firmar o pensamento, apoiar o time, ir para o estádio quem pode, né? Quem tem condições de ir em todos os aspectos, assim, quem mora no Rio, ou quem mora quando o Fluminense jogar fora do Rio também, quem pode ir. E agora é pensar no jogo terça-feira contra o River Plate, botar o time titular, botar a cabeça no lugar, fazer um grande jogo. Assim, se Deus quiser, 9 pontos, aí é uma classificação praticamente definida, né? E é isso. É o que eu tinha para falar do jogo de hoje. Tá? Não vamos agora achar que está tudo errado, que assim, né, que está ruim, que voltou a ficar ruim por causa de uma derrota. Certo? No final das contas, é como a gente sempre fala, vitória Fluminense!